Que Deus esteja abençoando aqueles que estão conosco, né? Aqueles que vão nos ouvir nos seus lares também nesta noite. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo. Juízes, capítulo 4, verso 14. Juízes, capítulo 4, verso de número 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sisera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não sai diante de ti? Porventura o Senhor não sairá diante de ti? E no livro de Salmos também, nós temos um versículo de acordo com esta palavra, né? O Salmo de número 16, versículo 8, ele diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença, não serei abalado. Tenho o Senhor sempre na minha presença e não serei abalado. O que disse Débora a Balaque, né? Porventura o Senhor não está diante de ti? Levanta-te, porque o Senhor dará Baraque em as suas mãos. E ele realmente tinha que sair para ir nesta batalha, né? Às vezes nós também temos que sair, né, para a batalha, sair para enfrentar os grandes problemas da vida, sair para estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? E é muito importante quando a pessoa está na casa de Deus, porque ela está realmente aprendendo as coisas do Senhor. Mas o texto desta noite, ele diz: porventura o Senhor não está diante de ti? Qual será o teu problema? Qual será a tua dificuldade? Qual é a barreira que está na tua frente? O Senhor está diante de ti. Diga para o seu amigo aí: o Senhor está diante de ti. Realmente, Deus está na nossa frente, né? Para muitas vezes nós mostrarmos as grandes coisas que Deus tem para a humanidade. Uma grande coisa que Deus tem é o amor de Deus. Muitas vezes nós temos que sair falando da palavra de Deus, falando de Deus, né? Mas mostrar para as pessoas o amor imenso que Deus tem para com a humanidade, de tal maneira que lá em João capítulo 3, verso 16, diz assim: de tal maneira amou Deus o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes você encontra com uma pessoa na rua, né? Ou mesmo um companheiro, uma pessoa desconhecida, você percebe que essa pessoa está precisando de alguma coisa de bom para a sua vida, de bom para o seu coração. E você pode citar para ele que Jesus nos ama, né? De tal maneira que ele deu a sua vida em benefício da humanidade. Muitas vezes você tem que também dizer para as pessoas que Deus é um Deus que perdoa. Ele realmente perdoa os nossos pecados, né? O homem, por mais pecador que ele seja, ele depende do amor de Deus, depende do perdão de Deus para a sua vida. Nós vemos que quando aqueles homens pegaram aquela mulher adúltera, né?
E na lei de Moisés, essa pessoa deveria ser apedrejada, né? E eles levaram na presença de Jesus, e estavam esperando que Jesus ia falar uma palavra de condenação, uma palavra de oposição àquela mulher, ou humilhando-a, né? Mas Jesus disse para eles: aqueles que não tiverem pecado, lancem a primeira pedra. E começou a sair, dos mais velhos foram saindo, todos saíram da presença de Jesus. E Jesus disse para ela: mas ninguém te condenou, ninguém. Vai, não peques mais. Jesus perdoa aquela mulher. Às vezes nós não perdoamos a pessoa. Aquelas autoridades não queriam perdoá-la, mas Jesus perdoou. Por mais vil que seja o pecador, Jesus perdoa o pecador. Muitas vezes nós temos que falar também da grande salvação que Deus nos dá. Como vamos negligenciar tão grande salvação? Como nós vamos negligenciar? Como vamos deixar de lado a grande salvação? Porque a salvação de Deus é grande em Jesus Cristo. Eu me lembro do ladrão na cruz, né? O outro companheiro estava desfazendo da autoridade de Jesus, né? Querendo confrontar Jesus com muitas coisas, mas esse ladrão não disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás no meu paraíso. Ele era um pecador, né? Um homem pecador, mas realmente Jesus veio para salvar o homem pecador. Não é para salvar o justo, ele veio para salvar o pecador. E realmente esse homem foi salvo por Jesus Cristo. Às vezes nós temos que dizer da grande paz que Jesus traz para a humanidade, né? Muitas vezes nós ouvimos falar, né? Não existe paz mais no lar, não existe mais paz na sociedade, ou muitas vezes na pátria não existe mais aquela paz. Mas Jesus, Ele trouxe a minha paz. Ele trouxe a paz. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que grande salvação que Ele trouxe, né? Que grande paz que Ele trouxe para a humanidade. E Jesus, depois da ressurreição, Ele chegou para os discípulos e disse: paz seja convosco. Muitas vezes, prezados irmãos, você encontra com uma pessoa que está atribulada, uma pessoa que tem tanto problema na vida, né? Você tem que dizer para ele: não, Jesus pode te dar paz. Jesus vai dar paz para a sua vida, como Ele deu para muitas pessoas. Ele veio para dar paz. Então, uma grande coisa que Deus faz para conosco. Mas nós, muitas vezes, precisamos sair. Sair para quê? Para evangelizar? Sair para levar alguém aos pés da cruz de Cristo? Sair para conversar com a pessoa a respeito da graça de Deus? Sim, temos que sair. Muitas vezes a pessoa não sai porque ela tem medo de enfrentar outra pessoa, né? E quando Josué foi substituir a Moisés, Deus chegou para ele: ó, dispõe-te, porque você vai atravessar o Rio Jordão, dispõe-te. Mas ele percebeu que Josué estava um pouco temeroso, um pouco com dúvida, diante da grande realização que Deus tinha dado para ele. E Deus disse para ele, olha o que Deus disse para ele: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, e eu estarei contigo. Ser forte e corajoso. Muitas vezes na vida, quando você vai sair para conversar com uma pessoa, ou mesmo evangelizar uma pessoa, você tem que ser forte, tem que ser corajoso, para dizer para ele: ó, Deus é poderoso, Deus te salva, Deus te liberta. Então, realmente, Deus está na nossa frente nesse sentido. Deus, Ele dirige a nossa vida, né?
Não podemos ser também vagarosos, né? Vamos dizer, a pessoa fica parada, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou fazer? E Jesus, quando ele curou aquele paralítico, lá naquele tanque de Betesda, né? Ele disse, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Não fica aqui sentado, paralisado, né? Toma a tua cama e anda. Realmente isso nos ensina a não ser muito vagarosos. Às vezes nós somos tão vagarosos para fazer as coisas, mas nós temos às vezes que tomar uma atitude e realizá-la no momento certo para a nossa vida, para a glória de Deus. Não podemos também ser negligentes. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso nos ensina a não ser negligente. Sempre colocar Deus em primeiro lugar. Você vai levantar de manhã, não, eu vou orar a Deus primeiro. Você vai trabalhar, mas antes de você ir trabalhar, você tem que buscar a Deus primeiro, buscar a ajuda de Deus, o poder de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus deve estar em primeiro lugar em a sua vida. O texto também nos ensina a sair para tomar posse. Diante das promessas que Deus faz para você, quando você lê a Bíblia, muitas vezes Ele nos ensina a esperar uma bênção, a esperar uma realização em a nossa vida. Mas às vezes nós temos que tomar posse disso, né? Realmente, como que devemos tomar posse? Nós temos que buscar aquela algo que você está querendo na sua vida, buscar com oração, né? Com fé, e Deus vai dar esta posse na sua vida. Não deve se temer diante disto. Nós vemos que Josué, quando Deus conversou com ele, diz, em todo lugar que pisar a planta dos teus pés será sua. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés será sua. Isso que Deus queria dizer para ele, que realmente, se ele obedecesse à voz de Deus, se ele estivesse no caminho de Deus, Deus tinha uma posse para Josué. Tinha um galardão para Josué, teria um prêmio para Josué. Por quê? Porque ele estava buscando, obedecendo a palavra de Deus. Não temas, não deve temer. Não deve temer. Se Deus tem algo para a tua vida, tem um chamado para a tua vida, você não deve temer. Coloque-se na presença de Deus. Ó Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu acredito no teu poder, eu acredito na tua palavra, na tua autoridade, e eu quero sair para evangelizar tal pessoa, para levar aquela pessoa aos pés de Jesus Cristo. E às vezes, prezados irmãos, nessa saída, muitas vezes de evangelização, você encontra até oposição, né? Uma certa ocasião, eu me lembro que eu entrei ali no Parque das Nações, eu não me lembro quem estava comigo, eu acho que era a dona Anice Ribeiro e a Mara estava comigo. E nós chegamos numa casa, numa chácara, e eu estava com a Bíblia na mão. O dono da chácara saiu na porta e disse, o senhor veio discutir religião aqui? O senhor veio discutir esporte aqui? E começou a falar desse jeito, né? O que o senhor veio fazer? Não, eu não vim discutir religião, não vim falar de esporte, eu vim fazer oração para o senhor. Aí ele abriu a porta, eu entrei, deu oportunidade, eu conversei com ele, evangelizei aquele homem. Sabe o resultado? O filho dele era casado com uma prima minha. Isso é interessante. Mas você tem que saber entrar. Quando você entra no lugar, você não pode entrar já falando, criticando. Não, você tem que entrar falando do amor de Deus. Jesus te ama. Isso é importante na hora da evangelização. Então, realmente, nós temos que sair nesse sentido.
Deus está diante de nós para as grandes coisas. Olha, Deus está diante de nós para as grandes coisas. Quando Deus queria construir a casa de Deus, olha o que ele disse para Salomão: a casa que hei de fazer há de ser grande. Olha que coisa! A casa que eu hei de fazer há de ser grande. De fato, o templo que ele construiu foi grande. Comprimento 60 côvados, a largura 20 côvados, a altura 120 côvados. Um grande templo construído no templo de Salomão. Mas Deus falou: você vai construir uma grande coisa. Muitas vezes Deus quer que nós construamos grandes coisas, que nós idealizamos coisas grandes, não coisas pequenas. Eu me lembro que num presbitério lá no Rio de Janeiro, essa igreja presbiteriana do Brasil, um pastor falou assim: eu vou construir o maior templo evangélico no Rio de Janeiro. E alguém então zombou dele e falou: mas então você vai construir igual o Maracanã? Ele falou: que seja igual o Maracanã. E ele construiu o maior templo do Rio de Janeiro. Por quê? Deus tem coisas grandes para a gente. Porque Ele é poderoso, porque Ele tem autoridade. Eu me lembro que o pastor Manuel de Mello era do Brasil para Cristo. Eles queimaram a tenda dele lá em São Paulo. Isso mais ou menos no ano de 1960, 61. E quando ele chegou de manhã no local que estava a tenda dele, era só cinza, não tinha mais nada. E ele disse assim: não tem importância, Deus vai me dar um templo maior. Olha, Deus vai me dar um templo maior. E deu mesmo. Ele construiu um grande templo, né, ali por perto da Vila Maria. Ele construiu um grande templo ali. Por quê? Ele estava pensando em grandes coisas. O texto desta noite é importante, viu, meus irmãos? Porventura o Senhor não está diante de ti? Débora estava falando para a Ciseira: não precisa ter medo desse exército, não precisa ter medo do teu inimigo, não. Deus não está diante de ti? De fato, essa palavra entrou na alma, no coração de Ciseira, e ele saiu, né, com muitos soldados, e ele teve uma grande vitória naquele dia, não porque ele era sábio, não porque ele era forte, não porque ele era valente, mas porque Deus estava na frente. Todos os problemas que você tem na tua vida, todas as dificuldades, todos os obstáculos que você tem na tua vida, coloque Deus na sua frente. Ele que vai resolver, Ele que vai abrir o caminho. Ele abriu o mar vermelho. Ele que abre o caminho, Ele que converte as pessoas que vai evangelizar. Ele que abençoa o lar, Ele que abençoa o seu trabalho. Mas coloque Deus na sua frente. Que Deus nesta noite esteja abençoando cada vida aqui, cada coração. Não sei como você entrou aqui no templo, se você tem alguma dúvida, se você tem dificuldade, se você tem um obstáculo à sua frente, não sei. Eu só sei que Deus está na tua frente. Coloque Deus na sua frente e você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida, abençoar o seu caminho, vai abrir o caminho e você vai encontrar uma grande vitória para a sua vida. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram nesse instante. Amém? Nesse instante nós vamos passar para a celebração, né, da Santa Ceia.